Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do jornal Pão Histórico. Hoje nós voltaremos aos séculos 17 e 18 para falar um pouco mais sobre a febre do ouro. A febre do ouro foi talvez a maior migração de homens brancos e livres na América Portuguesa ao longo de todo o período colonial. Aconteceu entre o final do século 17 e a primeira década do século 18. E pode-se dizer que as descobertas tornaram o Brasil o maior produtor mundial de ouro na época. Oferecimento Vanish Crystal White. Suas roupas mais limpas. Incrível remoção de manchas na primeira lavagem. Os primeiros indícios de ouro surgiram quando os bandeirantes, partindo de São Paulo, iniciaram a exploração do metal no interior da colônia. Porém, esperando serem recompensados pela descoberta, só mais tarde os bandeirantes comunicaram que haviam encontrado ouro na região. Povoamento das Minas. A descoberta do ouro fez com que muitas pessoas se mudassem para as Minas Gerais, e isso ocorreu de forma caótica, resultando em algumas crises de falta de alimentos e outros recursos. A primeira cidade a surgir foi o chamado Sertão dos Cataguases, que hoje em dia são as cidades de Mariana e Ouro Preto. As guerras dos Emboabas. O rápido crescimento populacional provocou muitos conflitos entre as pessoas que se deslocavam para as Minas Gerais. Nesse contexto, ocorreu a Guerra dos Emboabas, que foi um confronto travado de 1707 a 1709, pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região das Minas Gerais. Logo que a notícia da descoberta do ouro se espalhou, milhares de pessoas se deslocaram para a região, ficando pejorativamente conhecidos como Emboabas. A guerra ocorreu entre os Emboabas e os bandeirantes paulistas, onde os paulistas saíram derrotados. Coroa reage. Com toda essa desordem, a coroa portuguesa foi obrigada a intervir para conter os problemas. Ela estabeleceu o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais para as minas de ouro. As regiões produtoras de açúcar foram substituídas pelas regiões mineradoras como o ponto mais importante para a economia no Brasil. Cabeleleila, cabelos, unhas e tratração em unhas. Cabeleleila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo hidratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleila, tudo esterilizado para você não ficar mal. Organização social. As pessoas que não possuíam escravizados se tornavam, na maioria das vezes, indivíduos empobrecidos, conhecidos como desclassificados do ouro. Essas pessoas formavam a base da sociedade, estando acima apenas dos escravizados. Acima dos desclassificados do ouro ficavam os trabalhadores como artesãos, padres e pequenos comerciantes. O topo da sociedade mineradora era formado pela elite proprietária de escravos e administradora de minas. Essa camada era principalmente beneficiada pela exploração do ouro. A sociedade do ouro. O principal critério de distinção da sociedade mineradora era a posse de pessoas escravizadas. Era esse critério usado para o processo de distribuição de terras para a exploração do ouro. Quanto mais escravos uma pessoa tinha, mais terras e mais poder ela tinha também. Sendo assim, mais da metade das terras, onde era possível explorar ouro, estavam com poucas pessoas.
O trabalho nas minas podia ser feito de 3 técnicas diferentes. A primeira técnica era a exploração do ouro de aluvião. O ouro de aluvião era o mais fácil de ser encontrado. Encontrava-se nas margens dos rios, misturado com areia, e utilizava-se uma espécie de peneira denominada bateia para separá-lo. A segunda técnica era o ouro de grupiara. Para encontrá-lo, era necessário realizar escavações, mesmo que superficiais, já sendo um pouco mais trabalhosa. A terceira técnica eram os veios subterrâneos. Nesse método, era preciso realizar grandes escavações para encontrar o ouro. Era o mais difícil, lento e caro. Todo esse trabalho era realizado pelos escravizados e muitas vezes ocorriam diversos acidentes, além de ser muito puxado. Portuguesil, remédio que te faz tirar 10 em português. Se persistirem os sintomas, a massa deverá ser consultada. Use com moderação. O uso do medicamento pode trazer alguns riscos. Tropeiros e negras de tabuleiro. Com o alto crescimento da população, houveram constantes faltas de comida para a sociedade mineradora. Essas crises ocorreram até 1725, pois a partir dali surgiram roças, fazendas, produtoras e foi se estruturando uma rede comercial que garantiu o fornecimento de alimentos. Os tropeiros eram comerciantes que organizavam viagens à região das Minas Gerais, levando alimentos e outras mercadorias. As negras de tabuleiro eram, na maioria das vezes, mulheres negras livres que vendiam alimentos nos vários povoados de Minas Gerais. Controle metropolitano. Foram implantadas mais medidas pela coroa portuguesa para maior organização do ouro. Em 1719, foram criadas as casas de fundição. Todo o ouro retirado das minas deveria ser levado até elas para ser transformado em barras. No total, 1/5 desse ouro era enviado para Portugal como forma de imposto, chamado de quinto. Outra medida tomada foi a transferência da capital, antes situada em Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Isso foi feito para as autoridades conseguirem controlar de mais de perto as minerações. Descaminhos do ouro. Nas Minas Gerais, toda a sociedade mineradora queria ouro, e a qualquer custo. O metal era muitas vezes desviado e de diversas maneiras. Uma maneira muito eficaz do desvio do ouro na época era a fabricação de colares para evitar o pagamento do quinto. Funcionários, homens de negócios e até mesmo representantes do Estado português praticavam o desvio do ouro. A nossa equipe de investigadores excepcionalmente incrível viajou para a China para obter o depoimento de um pesquisador e historiador muito famoso, professor da Universidade de Tsinghua, sobre os caminhos do ouro durante esse período. 你好，我叫明丽。黄金之路，巴西开采的大部分黄金都作为水管运往葡萄牙，但是部分黄金也不在葡萄牙，而是被发送到其他国家，例如英国、西班牙、法国、俄罗斯和丹麦。以偿还商业债务。 Rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Em 2015, na cidade de Mariana, houve uma tragédia em que o rompimento de uma barragem provocou o vazamento dos rejeitos e inundou a cidade com lama. Em 2019, ano passado, na cidade de Brumadinho, aconteceu o mesmo desastre em que uma barragem foi rompida. Ambas no estado de Minas Gerais, as duas tragédias foram causadas pela prática de mineração, pois a mineração pode causar grandes impactos sociais e ambientais, sendo necessária uma fiscalização bem rigorosa.
As barragens foram construídas para acomodar os rejeitos provenientes da extração do minério de ferro retirado de extensas minas na região. O seu rompimento provocou um grande desequilíbrio ambiental, dificultando a recuperação da biodiversidade e gerando muitos problemas para as populações da região.